Então, ora viva, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta conferência sobre a visão integrada na reabilitação de edifícios, do caso do Liceu Camões, que foi organizada pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil. E começo por dar os parabéns a este Colégio de Engenharia Civil. Realmente, a sua dinâmica tem conseguido organizar inúmeros eventos, contribuindo assim para a partilha de conhecimento e fomentando a troca de ideias. Como talvez alguns não me conheçam, só para me apresentar, eu sou a Sandra Domingos, vice-presidente do Conselho Diretivo da Região Sul. Estou aqui em representação do nosso presidente, o engenheiro Luís Machado, que entretanto era para fazer a abertura da sessão, achou que não iria conseguir estar presente, mas vai estar presente a assistir a esta sessão. Ora bem, em relação a esta conferência, portanto, esta é a quarta conferência que o Colégio de Civil organiza sobre o tema da visão integrada na reabilitação de edifícios. E em cada uma das 4 conferências foi apresentado um caso prático real. Hoje será abordado o caso da reabilitação do Liceu Camões, tendo como orador convidado o engenheiro João Appleton. Ora bem, em relação ao Liceu Camões, é um estabelecimento de ensino secundário que foi fundado em 1902, ou seja, há mais de um século, e é uma das maiores e mais prestigiadas escolas secundárias de Lisboa. Por ela frequentaram diversos alunos, que hoje são importantes figuras da sociedade, quer ao nível nacional, quer a nível internacional, tais como Paulo Antunes, Jorge Palma, Luís Mira Amaral, o Álvaro Cunhal, Durão Barroso, António Guterres, isto apenas para mencionar alguns. O Liceu Camões é considerado o primeiro liceu moderno de Lisboa, foi projetado e coordenado pelo arquiteto Miguel Ventura Terra, que na altura aplicou as novas orientações pedagógicas e higienistas que caracterizaram a construção das novas escolas em toda a Europa, abandonando, assim, dessa forma, uma organização claustral que derivava do domínio da Igreja no sistema de ensino. E há cerca de 10 anos, a reabilitação do Liceu Camões foi incluída no plano de modernização da parque escolar. Presentemente tem um novo programa de reabilitação sob a liderança do arquiteto João Campos. Nesta reabilitação houve a necessidade de proteger o património construído e as exigências relativas à melhoria do desempenho nas mais diversas vertentes, designadamente no que se refere à assistência às ações de sismos, obrigou a ter uma visão global da intervenção, coordenada pelo arquiteto, com uma visão integradora das contribuições de todos os projetistas envolvidos no processo. A obra ainda está em curso e encontra-se quase concluída a primeira fase. Ora bem, para nos apresentar então este caso, convidámos o engenheiro João Appleton, que desde já agradeço muito a sua presença e disponibilidade para estar aqui presente connosco hoje. Ora bem, o Appleton é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico e membro conselheiro e especialista em estruturas da Ordem dos Engenheiros. Na sua carreira profissional, foi especialista e investigador coordenador do UNEC e conselheiro do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes. Também foi professor convidado do Instituto Superior Técnico, professor catedrático convidado da Universidade de Évora e da Universidade Católica Portuguesa. Recentemente é sócio e diretor técnico da empresa A2P Consult Estudos e Projetos e também foi atribuído em 2011 o Prémio Reabilitação em Engenharia Tecnónica e em 2014 o Prémio Carreira Civil Engenharia. É autor de mais de 500 publicações técnicas, tais como livros e artigos, tendo participado em variedíssimas palestras e projetou inúmeras obras novas e de conservação, de restauro e reabilitação do património arquitetónico, monumental e habitacional. Em relação ao caso do Liceu Camões, a empresa A2P é quem tem a responsabilidade do projeto estrutural desta reabilitação, estando a cargo do engenheiro João Appleton. Antes de passar a palavra, gostaria apenas de deixar a nota que, por motivos de caráter profissional, terei de me ausentar dentro de meia hora, porque irei entrar numa reunião, e por isso agradecia e solicitava depois ao engenheiro Fernando Pinho, o coordenador do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil, que possa dar sequência à moderação deste evento, nomeadamente na parte de debate. Sendo que as vossas perguntas que tenham devem ser colocadas na parte de perguntas e respostas, portanto, do Query and Answers, aqui da plataforma, que depois tentarão ser respondidas pelo engenheiro João Appleton.
Resta-me desejar-vos votos que seja uma conferência que vá de encontro às vossas expectativas e passo então a palavra ao engenheiro João Alves. Obrigada. Boa tarde. Agradeço as palavras da engenheira Sandra Domingos e agradeço, por outro lado, ao engenheiro Fernando Pinho o convite para eu apresentar este caso de estudo, que é um caso muito especial para mim, porque eu fui aluno do Camões durante 7 anos, fiz todo o curso, o chamado curso liceal antigo, do 1º ao 7º ano, no Liceu Camões, e tenho, digamos, uma grande afeição por aquele edifício. Não, eu diria, não tanto pelas memórias como aluno, porque essas são muitas vezes marcadas por coisas menos positivas, mas o liceu em si mesmo foi uma escola, um edifício que sempre me chamou a atenção e, portanto, tive muito prazer em participar no projeto de reabilitação do edifício, dentro do programa de requalificação que a Parque Escolar pôs em prática desde há mais de 10 anos já. Enfim, noutros tempos políticos e noutras circunstâncias, tive muito prazer trabalhando com o arquiteto João Pedro Falcão de Campos, que é igualmente um camoniano. Portanto, o Liceu Camões deu ao mundo português engenheiros, arquitetos, atores. Não referiu um ator fantástico e realizador de teatro, encenador de teatro, que é o Luís Miguel Sintra, que foi também camoniano. É uma sucessão tão grande, que de facto não dava para apresentar toda a gente. Eu diria que, em primeiro lugar, o Camões é uma escola que se identifica facilmente por ser a primeira que quebra uma forma de organizar as escolas quando eram construídas de raiz. Poucas eram, instalavam-se muitas em conventos, em palácios, etc., que depois se reconvertiam, ampliavam, modificavam e por aí fora. Mas quando começaram a construir-se os novos liceus, muito por impulso do ministro Passos Manuel, veio a verificar-se em Lisboa o primeiro edifício escolar novo foi o Passos Manuel, e o Passos Manuel ainda se organiza num modelo muito parecido com o dos colégios das ordens religiosas dos séculos anteriores, que dominavam o ensino. Toda a gente sabe que, particularmente em Portugal, os jesuítas, por um lado, e os oratorianos foram as ordens religiosas que mais diretamente estiveram empenhadas no ensino, quer no ensino religioso, quer no ensino laico. O Passos Manuel é ainda um liceu que facilmente, não por fora, mas por dentro, em termos da sua organização espacial, poderia parecer um colégio jesuíta, com 2 pátios completamente fechados, portanto um modelo praticamente claustral, que é completamente abandonado no projeto que o arquiteto Miguel Ventura Terra faz em 1909, e permitiu a abertura do liceu num tempo recorde, e o Camões, que começou muito mais tarde que o Passos Manuel, acabou inaugurado mais cedo que o Passos Manuel. A obra durou 21 meses. Próximo slide, por favor. Professor, então, eu vou agora partilhar a tela, só um momento, por favor.
O próximo, então, Fernando Pinho. Sim, sim, professor. Faça favor. Este é o Camões, percebe-se pelo tipo de personagens que aqui aparecem, que se trata da reprodução de uma fotografia praticamente da época da inauguração. Porque o Camões foi criado em 1902, mas funcionou num edifício existente e depois foi construído naquilo que é hoje a Praça José Fontana, eu diria muito associado à própria expansão da cidade nas avenidas novas, de acordo com os planos de urbanização, em particular do arquiteto Frederico Ressano Garcia. Portanto, este é o Camões, recém-inaugurado. A próxima figura, por favor. E o que se vê aqui, que representa a planta do resto do chão do Liceu Camões, é que o modelo claustral fechado, etc., portanto, que transmitia uma certa ideia de isolamento da escola em relação ao exterior e aos espaços de fruição que não diretamente escolar, é transformado neste modelo em com um edifício que em geral tem resto de chão e primeiro andar, numa zona que corresponde à zona central. Há uma espécie de torreão com um andar adicional, andar esse que era a habitação do reitor do liceu. Tem uma característica também, no interior destes pátios abertos corre um coberto que permite a circulação dos alunos mais ou menos protegidos da chuva, podendo circular entre as várias zonas do liceu. A ligação, portanto, como vem na planta, a ligação era feita num circuito que permitia passar do pátio norte para o pátio sul, através de um túnel, e era interessante a própria relação entre o pátio norte e o pátio sul, porque o pátio norte estava reservado aos alunos mais novos, normalmente até ao 9º ano, e o pátio norte, as salas circundantes do pátio norte, serviam aos alunos mais velhos do que seria atualmente o 10º, 11º, portanto o 6º e 7º ano do liceu. Mais tarde isto sofreu muitas alterações, porque o Camões rapidamente teve que fazer desdobramentos em turnos e, portanto, as turmas da tarde passaram a ocupar indistintamente, de acordo com os alunos, porque era mais a pressão dos alunos mais novos, passou a ocupar indistintamente o pátio norte e o pátio sul. Estes pátios abertos permitiam depois a ligação, por um lado, aos pavilhões que mais tarde vieram a ser construídos de Química e de Física, num dos quais também estava instalada o anfiteatro para as aulas de canto coral, que era uma atividade fundamental para ouvir certas canções muito em voga, sobretudo no tempo do Estado Novo. Eram canções de que eu ainda me lembro, que falavam ao coração dos portugueses, ao espírito colonial, imperial dos portugueses, incluindo cantar estrofes inteiras dos Lusíadas em tom de marcha militar. Era uma coisa muito interessante. Mas estou a dizer, também permitia
a ligação aos campos de jogos, porque havia campos de jogos que permitiam atividades ao ar livre, de ginástica e de desportos de futebol 5, não era futsal, portanto futebol de 5 em exterior, handball, sobretudo esses dois, futebol 5 e handball. Lembro muito bem de lá jogar ambos os desportos, e depois havia numerosas outras atividades, particularmente ao sábado. Portanto, era um liceu em que se percebe, era um liceu aberto, que se baseia, como foi dito na apresentação, nos princípios higienistas que vão regular a construção dos liceus em toda a Europa. Houve visitas dos arquitetos portugueses e dos pedagogos, nomeadamente a França, como devem saber. Esta fase do fim do século XIX, princípio do século XX, é ainda uma fase fortemente marcada pela influência francesa e, portanto, encontramos modelos de liceus relativamente semelhantes. O próprio Ventura Terra passou há algum tempo a trabalhar a estudar e a trabalhar em França, em Paris, e, portanto, veio de lá com um conhecimento profundo da forma de organizar os edifícios, não só os edifícios de habitação, os edifícios escolares, de que ele foi o principal autor, nomeadamente na região de Lisboa. Ele foi o autor do projeto do Camões, do Pedro Nunes e do Maria Amália Vaz de Carvalho. O Maria Amália era um liceu feminino, o Pedro Nunes também um liceu masculino, e estes 3 liceus marcaram fortemente a vida escolar em Lisboa e no resto do país, mais tarde completados com o Filipe de Lencastre, um liceu feminino também, que acolheu, portanto, um número crescente de meninas que iam para o liceu. Era uma coisa relativamente parca no final do século XIX, princípio do século XX, mas começou a acentuar-se a partir da década de 20, 30 e tornou necessário a construção desse liceu e seguiram-se outros. O Camões foi o primeiro dos liceus, com muito pouca diferença para o Pedro Nunes, o primeiro liceu projetado por Ventura Terra. No caso do Pedro Nunes, o liceu é mais complexo arquitetonicamente por causa do lote. O lote para o Camões era um lote muito vasto e desocupado e, portanto, simples de ocupar. O Pedro Nunes está ali encravado na zona da Estrela, uma zona já profundamente construída, e, portanto, é um pouco mais difícil em termos de perceber a organização. O Maria Amália é construído já após a morte do Ventura Terra. O Camões tem esta particularidade. Além disso, e acho que vale a pena salientar, foi o arquiteto Ventura Terra foi contratado para fazer o projeto e para fazer o acompanhamento da obra. E ele era extremamente exigente e profundamente sabedor das técnicas construtivas, do uso dos materiais de construção, de uma forma muito, muito atual. E esse aspecto terá, porventura, permitido que a obra do Camões, eu diria designadamente do edifício principal do Camões, que é este que está aqui apresentado, fosse concluída entre projeto e construção em 21 meses. É uma coisa verdadeiramente notável, porque a reabilitação do Camões, em menos de metade, já dura há cerca... Já passou o prazo de duração da construção do próprio liceu. É uma construção muito racional, como vê, de grande qualidade construtiva, que, no entanto, enferma de problemas normais que têm a ver com a data em que foi construído. As exigências funcionais
mudaram de uma forma quase brutal entre a construção do Camões e a atualidade. Por outro lado, por exemplo, a preocupação sísmica era muito moderada, além do mais, porque havia muito pouco conhecimento do ponto de vista analítico, do ponto de vista teórico, sobre a ação dos sismos, a definição da ação dos sismos para poder ser aplicada ao projeto dos edifícios. E, portanto, já há muitos anos, desde logo esta forma em E, levantou um problema e eu, há entre 15 e 20 anos, fiz uma primeira intervenção no Camões, dirigida para a zona em Cave, que entretanto tinha sido conquistada ao Liceu, e, por outro lado, foi promovido um estudo sísmico com ensaios com, digamos, com acelerómetros que permitiram determinar as características fundamentais de vibração do edifício, e foi feita uma modelação para verificar a vulnerabilidade sísmica do edifício, deste edifício, que se verificou ser muitíssimo grande. E, portanto, chegou a preparar-se um primeiro projeto só de intervenção estrutural, para depois, alguns anos depois, o Camões ter sido integrado numa das últimas fases da Parque Escolar, no programa de requalificação do Parque Escolar, e que, por isso, veio a sofrer uma terrível vicissitude, que foi a interrupção brusca do programa, quando caiu o governo Sócrates e houve a mudança, incluindo a mudança de poder político, que levou a auditorias, à paralisação das obras, contestação de muitas obras, à reformulação e à diminuição da capacidade da própria parte escolar, e o Camões ficou de molho durante uns anos. Já depois de ter um projeto pronto, ao qual houve que dar uma volta para finalmente entrar o projeto que está atualmente em curso e que foi, de certa forma, encurtado por necessidade de redução dos valores globais da empreitada. E ainda houve mais contratempos, porque a empreitada do Liceu foi lançada com um preço, com um valor base cerca de 30% abaixo dos valores indicados pelos projetistas, e o concurso ficou essencialmente deserto. Não apareceu nenhum empreiteiro com uma proposta igual ou abaixo do valor de base. Fez mais uns meses outro concurso com um valor cerca de 20% abaixo do valor base calculado pelos projetistas. E o concurso ficou deserto. E, finalmente, fez um concurso com cerca de 10% abaixo do valor base dos projetistas, e esse concurso teve um único concorrente, porque todos os outros consideraram que não tinham condições para cumprir o valor base estabelecido para o conjunto, para o concurso. E, assim, foi a empresa, a Ferrovial, a empresa a quem foi adjudicada a obra, com, desde logo, a certeza de que uma obra negociada nestas condições provavelmente iria trazer mais problemas do que o normal, porque o empreiteiro estava a jogar num jogo de alto risco e, portanto, o risco era que o orçamento da própria obra derrapasse e, portanto, haveria que recorrer a tudo o que pudessem ser
trabalhos a mais, a procura de erros e omissões, etc., o que naturalmente dificulta o entendimento e dificulta muito a tarefa, quer da fiscalização, quer dos projetistas. Pode passar a próxima imagem, por favor. Somente, professor. Ora bem, portanto, este é ainda o Liceu Camões, com uma... Se olharem para o Pedro Nunes, que talvez conheçam, das fachadas, e para o Maria Amália, veem que há aqui um traço semelhante de autoria do arquiteto Miguel Ventura Terra, porventura o arquiteto mais importante deste período, e chama a atenção para o ginásio, que, por exemplo, no caso do Passos Manuel, era um espaço completamente secundário, mas que aqui ganha uma importância, é central no edifício, como viram naquela planta, e tem uma dimensão que, de certa forma, incorpora a ideia daquela frase latina mens sana in corpore sanum, mente saudável, corpo saudável. Portanto, atribuindo pela primeira vez uma importância determinante à educação física. Portanto, esta a imagem que tem, vê-se perfeitamente na fachada interior, que é na imagem em baixo à esquerda, veem os corredores cobertos que permitem a circulação ao abrigo da chuva para a entrada nas diferentes salas de aula ou nas áreas de serviços do liceu. Pode passar a próxima, por favor. A primeira questão na abordagem de um projeto deste tipo é a avaliação do estado de conservação e segurança do edifício. E porquê? Porque, conhecendo desde logo a grande qualidade original, a importância patrimonial de um edifício como este, ter uma ideia, conhecer profundamente, para além dos documentos escritos de época, plantas, memórias descritivas, etc., conhecer profundamente os edifícios é fundamental para poder ter por eles o respeito que merecem. E o respeito entendido por todos os participantes, pelo arquiteto, pelo engenheiro de estruturas, pelos engenheiros das diferentes especialidades, eventualmente pelos historiadores de arte, artistas, etc., que têm que perceber o valor intrínseco e, por outro lado, os valores menos palpáveis, mas nem por isso menos presentes, que o edifício significa no seu todo. E, portanto, o levantamento de anomalias é fundamental, como é e como foi a elaboração de uma campanha profunda de sondagens que permitiu obter, de certa forma, reconstituir globalmente o projeto de uma forma ainda mais completa, indo até ao interior, indo até ao esqueleto do edifício, que era informação mais completa do que aquela que estava nos projetos do arquiteto Ventura Terra. Além do mais, porque esses levantamentos identificavam, por um lado, as zonas onde se manifestavam degradações, anomalias, etc., e, por outro lado, identificavam também as alterações introduzidas ao longo do tempo no edifício em sucessivas intervenções que foram sendo feitas desde os anos 40, sobretudo os anos 40, 50, lembro-me da introdução de instalações sanitárias,
que inicialmente eram umas casinhas no meio dos pátios e tal, uma coisa completamente insalubre. Depois foram criadas instalações sanitárias novas, houve várias ampliações, o tal aproveitamento da cave, que foi deixada pelo Ventura Terra, porventura, se me é permitida a duplicação de Ventura, talvez já com a intenção de permitir uma ampliação do edifício, porque era uma cave com um pé direito significativo e com a possibilidade de escavar, porque as fundações eram substancialmente mais profundas do que o nível da própria cave. E, portanto, este levantamento permitiu-nos ter uma ideia para nós e para o arquiteto, por um lado, de que a intervenção neste corpo do Camões devia ser uma intervenção fundamentalmente conservadora. Portanto, quando digo conservadora, é no sentido de alterar pouco e fazer o máximo de conservação e de restauro nas zonas que isso justificassem, até porque o Camões, entretanto, tinha se apoderado da Escola António Arroio, que era a sua vizinha, e, portanto, já tinha outros espaços, já tinha outro pavilhão polidesportivo, tinha sido oferecido por um ministro ou primeiro-ministro dos vários que passaram por ali e que, num gesto de boa vontade, mandou construir um pavilhão polidesportivo. E, portanto, era possível tratar este edifício, o edifício original do Ventura Terra, como uma espécie de joia da coroa. O levantamento, como disse, os levantamentos foram feitos, uns foram feitos pela minha empresa, outros, as sondagens, etc., obrigaram a recorrer a uma empresa da especialidade, porque havia muito trabalho de pesquisa por detrás dos revestimentos, na zona, em termos de fundações, etc. E portanto, este trabalho foi dividido em duas partes e cabendo-nos a nós, como projetista de estruturas, e como é normal, fazer a interpretação dos resultados e levar mais tarde a transmitir a informação de que o arquiteto necessitava como coordenador do projeto e de que nós próprios necessitávamos para a parte fundamental, que era a de garantir a segurança de pessoas e bens e do próprio edifício para o uso corrente, diário, de escola e para situações excepcionais, particularmente a ação dos sismos. Pode passar mais, por favor. É só estas imagens dão uma ideia de deficiências que se encontraram. Pavimentos, estruturas de pavimentos, obviamente com degradação, com ataques de carunchos, localmente de térmitas, de fungos de podridão associados a infiltrações, tanto em pavimentos como em coberturas. Pode passar, por favor. As anomalias também, eu diria, expectáveis nos tais corredores que circundavam, à volta do pátio, circundavam as salas de aula, porque, na verdade, como eram muito abertos, a água da chuva, quando com o vento, batida pelo vento, acabava por saturar os pavimentos baseados em vigas de ferro e abobadilhas cerâmicas, que não tinham um tratamento impermeabilizante muito eficaz e que, além do mais, mesmo que o tivesse, porque tinham um revestimento de ladrilhos de pasta de cimento, que era em si mesmo bastante impermeável, mas passados 50, 60, 70 anos, apareciam estas anomalias. Eu posso dizer-vos que eu andei neste liceu entre 56 e 63 e, por exemplo, estas imagens do lado esquerdo não existiam.
os corredores ainda estavam em muito bom estado. Do lado direito vêem-se infiltrações também na zona da cave. E reparem curiosamente neste arco que aparece pintado a cor de tijolo, que é um arco que faz parte do sistema de fundações. As fundações são por pegões e o arco é o arco que existe entre pegões que permite a transmissão das cargas das paredes para os pegões. Pode passar para a seguinte, por favor. Mais umas anomalias. Eu suponho que se vê melhor no computador. Eu estou com um telemóvel, portanto, as imagens são muito pequeninas. Mas, do lado esquerdo, vêem-se problemas associados às canalizações que conduzem a água pluvial, de drenagem das coberturas, e do lado direito veem que existem já uns lintéis e cimalhas mistos de alvenaria de betão armado, e em que o betão armado está muito degradado, com corrosão de armaduras e de laminação com destruição do betão de recobrimento. Exatamente aí. Ora, ainda bem que o Fernando Pinho está a acompanhar com o cursor, porque eu não posso fazer nada disso. Pode passar para a seguinte. Esta imagem eu coloquei aqui para se perceber o caráter bastante conservador da intervenção arquitetónica. Se olharem, isto é a planta do resto do chão. A planta do primeiro andar é diferente porque tem mais salas de aula. Portanto, a fachada principal, que aqui aparece dividida em compartimentos de menor dimensão, no piso 1 é semelhante à ala norte e à ala sul, ou seja, dividido por salas, e eu sei bem porque estive em todos estes corredores, no resto do chão, no primeiro andar, em cada ano que andava, ia saltitando de um lado dos lados para os outros. E, portanto, fiquei a conhecer basicamente todas as salas do Camões. E se repararem, o que é que há de intervenção arquitetónica? Vêem que as aulas de salas, de aula, se mantêm, eu diria, integralmente na mesma. Não há, arquitetonicamente, nenhuma alteração em termos de compartimentação. Nos topos das aulas norte e sul, estão uns corpos um pouco maiores que eram normalmente dedicados ou da ala norte, essa sala no topo um pouco maior era para as aulas de trabalhos manuais, que obrigavam a ter estiradores e que ocupavam mais espaço, e do lado sul era para aulas de laboratórios, antes dos laboratórios existirem como corpos independentes construídos cerca de 15 anos depois da construção original. E veem que, no entanto, há zonas onde há alterações mais significativas, junto à fachada principal, o que é que se alojava aqui? Aqui eram os postos médicos, era a secretaria, a papelaria, esse tipo de serviços, no fim, de apoio aos alunos. Foram, em alguns casos, prematuramente alteradas estas compartimentações para construir mais salas de aula, e aqui foram adaptadas para diferentes funções que, entretanto, tinham deixado de ser necessárias nesse espaço. O ginásio, como também percebem, nesta zona central, o ginásio permanece intocado e há uma alteração que parece substancial das paredes de compartimentação no topo do ginásio, no topo nascente do ginásio. O Fernando Pinho não está lá, está. Exatamente.
mas essas compartimentações não existiam, porque ali eram as cantinas. Eram os restaurantes das cantinas do Camões. Eu comi lá poucas vezes, ia almoçar a casa, normalmente dava tempo para ir almoçar a casa, mas eram as cantinas e almocei lá algumas vezes. E, portanto, percebe-se aqui, por esta planta, e depois no andar superior ainda há menos alterações, há um enorme respeito pelo edifício, com intervenções que são aquelas que são necessárias, tentando salvaguardar o mais possível a continuidade de paredes, porque certas alterações da arquitetura eram sinal depois de maiores riscos para as outras especialidades, especialmente para as estruturas. Aquilo que não se vê nas plantas aqui apresentadas é que as paredes das salas de aulas, as paredes transversais às paredes de fachada, foram, digamos, todas elas reforçadas com lâminas de betão, tal e qual como na face interior das paredes exteriores foram usadas exatamente as mesmas lâminas de betão, de pequena espessura, betão armado, projetado, que permitiram alterar substancialmente o comportamento do edifício do ponto de vista estrutural, quer em termos de capacidade de carga para cargas verticais, quer, sobretudo, para aumento de capacidade de resistência em relação aos sismos. E depois o arquiteto, o que é que fez? À frente, e vamos ver umas imagens, à frente das nossas paredes de betão projetado, particularmente as paredes perpendiculares às fachadas, construía uma estrutura leve de madeira e deixava um espaço para ser percorrido por todas as redes que iam alimentar o edifício, permitindo não roçar, não tocar na estrutura depois de reforçada. E isto, lá está, a importância da visão integrada, que é dizer, nós não podemos estar a pensar num projeto de reforço e depois a arquitetura e as outras especialidades virem comprometê-lo com rasgos, com cruzamentos, com atravessamentos que comprometem a segurança global do edifício. Isto foi cumprido num projeto magnífico do arquiteto João Pedro Falcão de Campos e com toda a sua equipa, que entendeu plenamente a lógica de conseguir minimizar e usar o mais possível soluções, eu diria quase naturais, simples, para poder atribuir ao Liceu, que ia continuar a ser o principal corpo de salas de aulas, atribuir-lhe melhores características funcionais, porque de facto este edifício não era muito simpático para habitar e para usar nem no verão nem no inverno, mas com o cuidado de salvaguardar em absoluto aquilo que se centrou como uma intervenção fundamental, que foi garantir a segurança de pessoas e bens para todas as circunstâncias de uso. Situação que foi particularmente complicada no caso do ginásio, que obrigou a uma intervenção muito complexa. Pode passar para o seguinte. Isto são os alçados da intervenção. Se olharem para o Camões hoje, o que vê é isto. Portanto, há intervenções ao nível das coberturas, intervenções significativas, há intervenções ao nível das paredes, no sentido de requalificar os revestimentos, etc., mas
Este é o Camões do Ventura Terra. Agora com uma nova autoria, mas uma autoria que é partilhada entre o arquiteto Ventura Terra e o arquiteto João Pedro Falcão de Campos. Pode passar para a seguinte. A intervenção estrutural, aqui numa planta também, numa planta geral, talvez percebam aqui que as tais paredes de compartimentação têm uma expressão mais significativa, que tem a ver com as lâminas de betão projetado de um e do outro lado, e depois com a parede falsa que é feita para fazer a incorporação das diferentes redes necessárias, e sobretudo numa altura em que é fundamental introduzir redes de dados e tudo isso, para além das instalações elétricas e as outras de que o edifício carece. Portanto, a filosofia, para falar um pouco da intervenção estrutural, a filosofia geral foi a seguinte. Por um lado, introduzir soluções de reforço que não penalizassem os elementos mais valiosos do ponto de vista de acabamento. Portanto, os revestimentos de pedra, os revestimentos azulejados, etc., foram tanto quanto possível mantidos. Portanto, a intervenção estrutural não tocou nesses elementos. Foi possível, através desta... Reparem, o que é que nós fizemos? Nós construímos uma espécie de caixas dentro do edifício, construímos uma espécie de caixas de betão armado com um miolo de alvenaria. As tais paredes de compartimentação, são de alvenaria de tijolo maciço, tijolo burro. As paredes exteriores são de alvenaria ordinária de pedra. E nós construímos à volta de cada espaço uma caixa que era ligada à caixa do lado através dos próprios sistemas de conexão entre os rebocos armados e a parede. E, portanto, aumentámos a rigidez da estrutura de uma forma extremamente significativa, de tal maneira que nas aulas correntes, de salas de aula, foi possível garantir os níveis necessários de segurança através de reforços dos pavimentos e de mais alguma coisa que vou referir. E no ginásio foi o único sítio onde foi necessário, por causa do pé direito enorme do ginásio, foi necessário fazer uma intervenção muito mais potente, que incluiu a cobertura com estrutura metálica, que tem uma estrutura metálica, criando um efeito de diafragma nas duas águas da cobertura, através da colocação de peças diagonais, nas galerias do piso intermédio e, finalmente, tendo que fazer a lâmina armada pelo interior e pelo exterior. O ginásio ainda não foi intervencionado, faz parte da fase segunda. O que está, neste momento, em acabamento é a parte sul do edifício. E algumas partes da escavação, porque, entretanto, os alunos ainda estão instalados parcialmente na zona norte e em contentores que foram montados num campo de jogos que também era estacionamento de automóveis. Uma segunda questão para a qual eu chamo a atenção, e depois vamos ver uns pormenores, é que era também necessário garantir a solidarização entre esta estrutura que nós acabámos de fazer no seu todo. Quer dizer, nós tínhamos também que ligar de uma forma eficiente as paredes transversais às paredes longitudinais. E, portanto, tínhamos que garantir que os elementos que introduzíamos no modelo físico-matemático tinham contrapartida no modelo real, que era a construção à escala 1:1, depois da nossa intervenção. Seguinte, por favor.
E o modelo é este. É um modelo muito complexo, com uma análise, mas com uma análise dinâmica, tridimensional, linear, e depois com análises locais não lineares. Portanto, foi modelada a totalidade da estrutura e veem que na cobertura do ginásio já se consegue observar uma série de peças diagonais, que são peças que nós já introduzimos. Ou seja, nós fizemos primeiro o estudo de vulnerabilidade, deu que o edifício era muito vulnerável, e a seguir fomos fazendo sucessivos estudos de integração de soluções de reforço, o mínimo possível, mas para conseguir garantir, por exemplo, através do controle das frequências próprias e através do controle de esforços, de tensões e de deslocamentos, para podermos garantir o bom comportamento do edifício. Portanto, foi um modelo que, como devem calcular, demorou muito tempo a fazer, a corrigir, a preparar, para depois irmos fazendo as experiências uma a uma. Acrescentamos isto primeiro, acrescentamos isto depois, fomos fazendo até à solução final. Pode passar à próxima, por favor. Estão a ver aqui, por exemplo, no ginásio, isto é um corte pelo ginásio, vê-se a cobertura que está apresentada na imagem de cima, é a de asnas existentes, e depois vêm a quantidade de peças que nós introduzirmos, de tal forma que podemos garantir que esta estrutura se vai comportar como um diafragma. E isto permite o quê? Permite considerar uma ligação importante, que é limitadora de deslocamentos no topo das paredes do ginásio. É muito importante. Por outro lado, o que é que nós fizemos também? Não se vê aqui, eu não tive alguma dificuldade em preparar este PowerPoint, aliás fui ajudado muito pela engenheira Inês Almeida do meu escritório, mas nas galerias há igualmente uma intervenção muito significativa, porque colocamos imensas cruzes ao longo do passadiço, para que ele passasse a funcionar como uma enorme viga com um vão igual ao comprimento das paredes do ginásio e com uma altura igual à dimensão do próprio passadiço, da galeria. Estão a ver? E ele teve, de facto, foi importante para ter um travamento intermédio que aproveitámos juntamente com o que vem ali ao lado, que são os telheiros laterais, para ter um comportamento conjunto limitador dos deslocamentos no ginásio. Quando acabámos de fazer isto, metemos a lâmina por dentro, não foi suficiente, e tivemos que pôr a lâmina por fora. Eu diria, fomos muito pouco agressivos, porque a tendência era dizer, isto não serve, pura e simplesmente, não serve, tem que se fazer outra coisa. E nós, com isto, mantemos praticamente na íntegra a imagem do ginásio, mas observando-se de uma forma muito clara a marca das intervenções que nós fizemos agora. Porque aparecem, de facto, peças que não constam do projeto do arquiteto Ventura Terra. Pode seguir. Isto dá a ideia de alguns pormenores que aqui vêm, com a ligação entre paredes de compartimentação com pregagens específicas. Portanto, nós, além de termos as pregagens, eu diria, indiretas, entre as paredes transversais e as paredes longitudinais, pelo facto de termos conectores nessas lâminas,
ainda adicionamos, verificamos que não era suficiente. E, portanto, adicionamos estas pregagens inclinadas que nos dão a garantia de que temos uma ligação rígida entre uma parede e outra. Fizemos também, porque não sabemos exatamente o que se passa nos cunhais, não é garantido que os cunhais mantenham integralmente a sua capacidade de se interligarem. E, por exemplo, há uma zona que tem sinais de assentamento e em que é evidente que os cunhais já não funcionam como uma ligação rígida entre duas paredes mestras ortogonais e, portanto, colocamos estas pregagens que ao longo da altura da parede que nos vão permitir substituir o efeito dos perpianhos que habitualmente eram usados para fazer o travamento entre paredes ortogonais. Portanto, são exemplos dos cuidados, das precauções que nós tomamos para usar soluções muito pouco intrusivas, mas muito eficazes para o fim que tínhamos em vista. Isto mesmo quando encontramos elementos de pedra, por exemplo, nestas pregagens, tira-se uma carote da pedra, a pregagem faz-se embebendo-a totalmente na parede e depois mete-se uma tampa feita a partir da própria carote de pedra que se extraiu. E, portanto, o que fica à vista é uma pequena cicatriz, quase como se nós fôssemos cirurgiões plásticos. Portanto, com muito cuidado, muita atenção, não enganar as coisas, tornar evidente a existência destas intervenções, mas fazendo o possível por não ferir a verdade estrutural, a verdade arquitetónica e, portanto, sendo tão discretos quanto possível. Pode passar para a próxima. E vemos aqui algumas fotografias da obra, um corpo em que já se vêem as paredes, com algumas já com as pregagens feitas para receber depois as lâminas de betão. À direita tem um pormenor dessas pregagens. Embaixo à esquerda tem até uma situação em que aparece uma fenda e sempre que isto acontecia é previsto fazer a injeção das fendas. Não eram muito vulgares, mas há de facto alguns sinais de movimento, até porque o Camões, em termos de sismos, só passou pelo de 1969. Não há grandes sinais de problemas, mas aparecem depois por trás dos revestimentos, aparecem alguns danos que nós só reconhecemos em fase de obra. E, portanto, as paredes estão preparadas para fazer o reforço e vêem também sempre a inspeção que é feita nos pavimentos para poder garantir que as ligações se vão fazer com a necessária continuidade e em determinadas situações, como vamos ver no outro pormenor, executado, observa-se a pregagem feita de vigamentos do piso às paredes para mobilizar os pisos também como diafragmas. Vamos ver várias das intervenções que fizemos nos pavimentos. Mas tudo isto foi verificado e observa-se que na figura em baixo ao centro vê-se que está deixada a armadura de espera para prosseguir o reforço para o piso inferior, para garantir a continuidade. Pode passar para o seguinte, por favor. Esta é uma imagem interessante. Por um lado, vê-se aquele desenho, é o desenho de projeto, travamentos diagonais,
eu diria por módulos. Isto vai ser feito por módulos correspondendo à existência, em princípio, à existência de paredes, em alguns casos duplicando as cruzes, e veem na imagem da direita e também na imagem de baixo à esquerda, veem que houve necessidade de reforçar as vigas, os vigamentos, também para cargas verticais, porque não só se notava, em alguns casos, a degradação de algumas vigas que se tratavam, etc. As vigas antigas já tinham o tratamento contra o fogo, com pinturas intumescentes. As vigas novas são as que estão na cor da madeira. Portanto, e estas cruzes têm uma vantagem. Estas cruzes são pregadas a todas as vigas de madeira, por baixo. Não sei se neste caso se consegue ver, a minha imagem é tão pequenina, mas elas são pregadas de maneira a que nós conseguimos mobilizar o efeito diafragma do pavimento, coisa que não se consegue, em princípio, com um pavimento de madeira. É um pavimento unidirecional e com muitas limitações na capacidade de fazer o travamento das paredes. Eles foram usados, foram modelados e depois verificados por análises locais. Passo para o seguinte, por favor. Ora, aqui vêm vários outros tipos de intervenções também nos pavimentos. Uma zona em que se demoliu um pavimento de vigotas que, entretanto, tinha sido construído, alguns para os anos 50, 60, em algumas intervenções ainda das construções escolares, e que foi demolido porque não oferecia garantias, e pontualmente construímos pavimentos, como se vê, quer na imagem da direita em cima, com as vigas metálicas no seu sítio, em baixo, portanto, ao centro, as lajes mistas com cofragem colaborante que se encaixavam nos perfis metálicos, como se vê na imagem, julgo que na imagem à direita ou na imagem em cima, vêem-se uns septos que correspondem à rigidificação dos apoios da laje, para garantir a segurança das peças metálicas. Portanto, tudo isto foi objeto da estrutura metálica, de análises locais também, para garantir que não acontecia nenhuma situação de insegurança na estrutura. Portanto, vem aqui a cave ao nível da fundação, portanto, vem que tem um pé direito muito satisfatório, que vai permitir um uso fantástico para instalações técnicas e outras, para serviços de apoio, associações de alunos, etc. Pode passar à próxima, por favor. Ora, cá estão duas imagens que mostram, digamos, a filosofia do projeto. Vê na imagem da esquerda o engradado do tabique, que é feito duplicando a parede que por trás já está terminada com a projeção de betão. E vê que estão ali as redezinhas todas escondidas, escamoteadas, de maneira a permitir que depois haja apenas interferências pontuais com a solução que nós temos. No máximo, ou não há nada, ou há muito pouco, às vezes há uma ligação, é um furo na parede, mais nada. E a mesma solução é usada pelos arquitetos nas novas paredes que construíram, que não têm função estrutural, mas que, por estarem em cima dos pisos inferiores, e não, em muitos casos, em continuidade com as paredes, convém que sejam muito leves. Portanto, estas paredes são tabiques feitos exatamente com a mesma solução, naturalmente incorporando materiais isolantes acústicos mais eficazes, que não são necessários no caso
das paredes existentes com função estrutural, porque elas próprias ficam altamente beneficiadas com a projeção de betão, porque a massa aumenta muito, a massa mais que duplica nestas paredes e, portanto, elas vão ter, pelo menos, a sons aéreos, um isolamento pelo menos 6 decibel acima do que teriam anteriormente, o que é muitíssimo, muitíssimo bom, até porque as paredes não eram más. Com a disciplina que eu tinha quando andei no Camões, não havia grande problema, porque não havia gritaria nas aulas. Éramos logo chamados ao reitor, 3 dias de suspensão e o problema ficava resolvido. Portanto, o pessoal piava fininho. Hoje em dia não tenho a certeza se há mais ruído, mas em qualquer caso também esse problema foi estudado e resolvido. Pode passar para a próxima. Aqui, exatamente, temos mais umas intervenções, sempre dentro desta lógica muito, muito discreta. Na imagem à esquerda vem novamente a zona do Liceu, uma das fachadas do Liceu, e depois, nas imagens do centro, vem uma operação que nós fizemos de fixação das vigas, neste caso das vigas dos corredores, às paredes, já não por entrega simples que se pode desenfiar facilmente no caso de haver uma força de tração que ali se gera, mas através de pregagem, como vêem na imagem ao centro, em baixo, que é um pormenor da imagem de cima. Vêem que há assim umas abazinhas que foram colocadas, soldadas às vigas originais e depois chumbadas à parede com o comprimento da amarração necessário para garantir esta fixação. A ideia de melhorar as ligações é absolutamente crucial. Nós sabemos que muitos edifícios colapsam durante os sismos, não por falta de capacidade resistente dos elementos, mas por destruição das ligações entre eles. E à direita vem um pormenor que é um furinho feito nas colunas que sustentam as galerias que andam à volta da perimetrais do Liceu, para fazer o quê? Para as injetar com calda de cimento, para aumentar a rigidez das próprias colunas. Há uma outra situação em que não é possível, ou que podia não ser possível, não tenho a certeza como é que ficou resolvido, que havia uma outra destas colunas que tinham dentro tubos de esgoto de águas pluviais. E, portanto, aí não podíamos fazer esta operação, mas eram muito, muito pontuais. A próxima, não sei se ainda há mais. Estas são, digamos, o aproveitamento das caves. Era feito de uma forma relativamente precária, com acessos por escadas interiores muito, muito, muito pouco funcionais. E, portanto, esta galeria que se escava à volta de todo o edifício, uma galeria enterrada, põe a descoberto todos estes arcos das caves, os arcos de fundação e os próprios pegões, sempre garantindo que não se atinge o terreno natural, onde isso acontecia, e havia um caso, talvez, de um único pegão mais curto, fez-se o recalçamento do pegão até atingir uma cota segura em relação ao pavimento de fundo. Vê na imagem, nesta imagem da esquerda, vem a escavação que se vai fazendo, que permite criar, de facto, entradas para a cave, ao longo de todo o comprimento dos corpos do Liceu, desde a ala
norte até a ala sul, até ao extremo da ala sul, e vêem alguns pormenores, nomeadamente o pavimento térreo, que é feito também no sentido de conferir rigidez a esta ligação. Na verdade, nós estamos aqui a consagrar o aumento de um piso em zonas que em alguns casos não tinham. Portanto, nestes casos, reforçamos mais a ligação ao nível das fundações e reforçamos ao nível do pavimento. E a próxima, por favor. E vem aqui em duas fases diferentes, no mesmo sítio, a escavação da galeria, que está na imagem à esquerda, e à direita já a galeria betonada com as suas saídas ou entradas, consoante o que se queira, para fazer a circulação entre corpos do Liceu, pondo todo o Liceu a funcionar em conjunto e tirando partido desses elementos de betão também para, de certa forma, ajudar no confinamento e no reforço das fundações do edifício. Eu suponho que devemos estar a terminar por aqui. Passo lá, o próximo deve ser... Ainda tem as coberturas, é verdade. Ainda tem as coberturas nesta fase, as coberturas correntes, que tinham eram constituídas por asnas de madeira. Em alguns casos já existia aquilo que está ali, são pavimentos de vigotas que nós não demolimos, feitos nos anos 60, com lajes de esteira, porventura para dar um pouco mais de conforto de inércia térmica por causa do mau comportamento da cobertura, que tinha simplesmente tetos pregados sobre estrutura de madeira, portanto com tetos de estafo. E vêm também coisas que tivemos que alterar, como se vê nesta sequência de imagens, que era a forma como as asnas apoiavam nas paredes principais. E o que se via é que havia uma pequena altura do murete, feito numa alvenaria de pior qualidade ou numa alvenaria de tijolo, e que nós vemos na imagem de baixo à esquerda qual era o aspecto do embasamento, o que conduzia a uma destruição do topo das vigas de madeira, porque era uma zona que facilmente se saturava de umidade, e estas zonas estavam, em alguns casos, muito danificadas. E o que é que nós fizemos? Removemos nós, é dizer, o empreiteiro, em função das nossas indicações, removeram-se essas alvenarias de maneira a poder construir um lintel de betão armado de coroamento, devidamente pregado às paredes da alvenaria, e cortando os topos das asnas, onde elas faziam a entrega na parede, segundo nestas condições que nós vimos que eram deficientes. Portanto, as coberturas, eu saí de repente, as coberturas tiveram também um trabalho aturado, foram depois todas isoladas termicamente e por aí fora. Portanto, todo este projeto, no fim, nós podemos dizer, esta solução das lajes de vigotas era a solução que nós escolheríamos? Não, mas ela já lá está, e enquanto a outra que eu mostrei atrás era insuficiente, estava mal dimensionada, estas soluções nós verificamos, essencialmente, procuramos também melhorar as condições de ligação às paredes, mas manter
as lajes para reduzir a quantidade de demolições, que mesmo assim já foi substancial, apesar de tudo. Eu suponho que esta deve ser a última fotografia. Exatamente. E, portanto, não sei quanto tempo é que eu demorei, Fernando Pinho. Eu penso que o professor está perfeitamente dentro do tempo, portanto teremos mais cerca de 5, 10 minutos para terminar a nossa sessão. Então, agora, o que quiserem, eu estou disponível. Eu quero para já agradecer uma vez mais a sua excelente apresentação, neste caso notável de uma intervenção, como o professor disse no início, que teve o respeito pelo pré-existente e nesse respeito, para esse respeito contribuiu de facto a articulação entre os vários intervenientes, desde o projeto de arquitetura, o projeto de especialidade de estruturas e depois também as outras especialidades que desta maneira melhoraram significativamente não só os aspectos estruturais como os aspectos de habitabilidade deste edifício. Penso que foi essa a grande motivação desta intervenção. Então eu vou ver aqui as nossas questões, nós ainda não temos questões, eu gostaria de terminar às 7h30, de maneira que se houver algum colega na assistência que queira digitar aqui uma questão que acho pertinente colocar do ponto de vista da apresentação que o professor João Alton fez, fará o favor de o fazer. Eu vou guardar um pouquinho de tempo para que isso possa acontecer. De outra forma, iríamos passar depois à fase final da apresentação. Eu vou aguardar que algum dos colegas presentes, que felizmente são bastante... Naturalmente já se foram embora. Não, os colegas ainda estão, e aliás eu peço mesmo que eles não saiam antes de nós nos despedirmos, porque eu gosto sempre de fazer uns agradecimentos no final da nossa sessão e, portanto, gostaria, se puderem, esperar um pouquinho. Muito bem, há aqui alguns agradecimentos. Ok. Bom, eu penso que, de facto, eu penso que a apresentação do professor João Alton foi absolutamente clara, não só do ponto de vista da forma como se expressou, como do ponto de vista da solução técnica que foi aqui apresentada, de maneira que, não havendo assim uma questão, digamos, de fundo, porque provavelmente os colegas foram devidamente informados da intervenção, há aqui uma questão, não sei se o professor João Alton poderá aqui responder, em que é perguntado qual o software que foi utilizado nas análises, na modulação deste... Análises estruturais SAP 90, na versão mais atual. Muito bem. Muito bem. No entanto, note, o modelo global serviu para avaliar também globalmente o comportamento da estrutura, sobretudo para controlar as frequências próprias de vibração do edifício e para fazer o controle global também de deslocamentos. Depois, houve análises locais não lineares com a utilização de ferramentas que nós próprios desenvolvemos. Muito bem. Bom, eu tenho aqui mais duas questões. Eu peço aos colegas, por favor, não colocarem mais questões, porque para não ultrapassarmos o tempo que estava previsto para a sessão. Uma das duas últimas questões, professor João Alton, tem a ver como foi feita, como foi estabelecida a ligação entre as microestacas e a estrutura e a superestrutura do edifício. A ligação entre as microestacas à estrutura do edifício. As microestacas. Ele aqui pergunta, eu de facto não ouvi o professor falar em microestacas, portanto provavelmente será... Não, há microestacas noutros sítios. Aqui não há microestacas onde tivemos que usar soluções diversas de recalçamento noutros edifícios, não neste. Não houve aqui microestacas. Quando houve necessidade, fez-se o recalçamento dos pregões, mas eu creio que só detectámos uma solução, não era de insuficiência de fundação. Vamos lá ver, houve dois sítios onde encontramos problemas. Um deles, na fachada principal, era por qualquer razão, encontrou-se o terreno natural mais cedo e a fundação terminava acima da cota do que se pretendia ser o piso da casa. E, portanto, fez o recalçamento
com betão. Onde pode ter havido microestacas, eu agora já não tenho a certeza absoluta se isso foi usado. Pode ter sido no canto, na ala norte, no cunhal, portanto, há o cunhal norte nascente e o cunhal, digamos, sul nascente dessa ala norte. E nesse cunhal havia, essa zona tinha um problema de assentamentos. Mas creio que também foi resolvido com recalçamentos locais. Creio. Usámos microestacas, mas de forma muito pouco frequente. E as ligações são as habituais, quer dizer, normalmente, quando se tem um reforço de fundação com microestacas, os maciços de encabeçamento são feitos e a ligação da microestaca à parede é feita através da conexão dos maciços de encabeçamento à parede através de pregagem. Muito Por bem. exemplo, quando temos estacas dos dois lados, temos um maciço de encabeçamento de cada lado e depois temos a fundação existente da parede ensanduichada entre dois maciços de encabeçamento interligados por varões atravessantes. Muito bem. E, portanto, Muito bem. isso é sempre fundamental. E nunca descuramos esse aspecto. Volto a dizer, foi para nós absolutamente central, foi uma espécie de diretiva. Muito Todas as ligações têm que ser reforçadas para garantir que há compatibilidade entre o modelo físico-matemático e a realidade. Muito bem, Porque claro. muitas vezes nós construímos uma ficção, não é? Claro, sim. E a ideia não era essa. Claro. Professor, há aqui dois colegas que não perceberam o software que o professor utilizou. Não sei se se importa de repetir, por favor. SAP 90, na última edição, que é a versão 12 ou 13, ele depois tem muitos números, mas foi a versão mais recente. Muito bem. Há aqui um outro colega também que dá os parabéns pela forma como foi integrado este trabalho. E uma última questão que eu queria só colocar ao professor: na estrutura metálica abobadilhada, que danos por infiltrações existiram e se graves, como é que foram reparados? Bem, nós fizemos nas zonas onde era observável esse tipo de situação, portanto, a evidência de umidificação era inevitável encontrar corrosão nos elementos metálicos. O que verificámos é que, na generalidade dos casos, a corrosão ainda era superficial. E, portanto, por um lado, pusemos à vista os perfis metálicos no banzo, porque estes pavimentos têm, estes concretamente eram perfis em I, com as abobadilhas constituídas por tijolos cerâmicos, tijolo burro ao baixo. E, portanto, o tijolo encaixa, por baixo encaixa no banzo inferior do perfil I. Portanto, nós, prospectando por cima, nós conseguimos ver a face superior, que é aquela que oferece mais perigo de estar corroída, e as faces laterais da viga metálica. E, portanto, onde encontrávamos essa situação, as vigas eram limpas, normalmente escovadas com escovadaço até atingir o são da viga metálica, avaliado o grau de perda de secção e intervindo, reforçando com chapas laterais ou eventualmente substituindo, mas não sei se foi preciso substituir alguma, as peças que tivessem uma perda superior a 10%. O critério foi esse: aceitar até níveis de 10%, reparar para níveis de corrosão que afetassem mais de 10%
da secção da peça. Professor, desculpa a insistência, temos aqui, e esta é a última questão que lhe queria, que iremos colocar. Há aqui uma dúvida sobre o programa de modelação, que é perguntado por mais que um colega, se é o SAP 90 ou o SAP 2000. Eu chamo a todos o SAP 90, mas é a última versão do SAP. Ele já nem é SAP 90, nem é SAP 2000. Eu julgo que, por acaso, a última designação é 2000, mas agora já vai na 12ª ou 14ª versão. E, portanto, eu teria que ir consultar, mas foi a última versão disponível do SAP. Muito bem. Elas vão introduzindo algumas melhorias e, sobretudo, o que tem acontecido é que resolvem bugs, resolvem problemas do próprio software que vão sendo detectados ao longo do tempo pelos utilizadores, e as novas versões surgem assim corrigidas e, por outro lado, muitas vezes incorporando ou permitindo a incorporação de software complementar para outros tipos de análises, para o dimensionamento de estruturas metálicas, de estruturas mistas, de estruturas de betão e por aí fora. Portanto, tem havido um grande progresso desse ponto de vista. Portanto, nós estamos atentos, somos obrigados a rever, porque a determinada altura compramos um software que serve como complemento do SAP, mas o SAP que nós temos já não é compatível com esse, e, portanto, acabamos de ter que fazer periodicamente a substituição por contratos. Nós temos muito poucos programas desses comprados, a maior parte deles está em aluguéis de longa duração. Muito bem. Ok? Muito bem, Sr. Professor. Eu permitia-me só, já agora, antes de terminar, eu queria francamente agradecer uma vez mais ao professor João Appleton a disponibilidade que teve em colaborar com o Colégio Regional do Sul de Engenharia Civil, da Ordem dos Engenheiros, com esta, eu diria, brilhante apresentação, que penso que foi muito esclarecedora para todos os nossos colegas e toda a assistência que esteve aqui presente. Portanto, Sr. Professor, muito obrigado uma vez mais pela sua colaboração com a Ordem dos Engenheiros e, neste caso, com o Colégio da Engenharia Civil da Região Sul. Queria também agradecer a presença do Sr. Engenheiro Luís Machado, Presidente do Conselho Diretivo desta Região Sul, bem como da Engenheira Sandra Domingos, que fez o favor de moderar e estar presente e fazer a apresentação desta sessão no seu início. Queria também agradecer aos serviços da Ordem, que de uma forma sempre muito profissional nos ajudaram na divulgação e na realização deste evento. E, por fim, mas não menos importante, queria francamente agradecer a todos os nossos colegas que ainda estão aqui presentes e que uma vez mais responderam digamos, à realização desta conferência. E, portanto, a todos vós que aqui estão ainda, muito obrigado pela vossa presença. Espero que realmente tenham gostado do assunto e do exemplo e do tópico e a forma como ele foi apresentado, mas se me permitem, eu penso que sim. O professor João Appleton e já agora, enfim, isto não estava combinado, mas é com certeza uma das maiores autoridades portuguesas nesta área da reabilitação e, portanto, Sr. Professor, desta maneira termino. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um grande abraço e até breve. Um abraço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Com licença. Boa tarde.